Este vídeo nós vamos aprender como é que se fazem animações das nossas personagens. Portanto, até agora vocês no vosso jogo só têm uma cápsula a representar os nossos inimigos, os nossos NPCs, e o que nós queremos é que, em vez de usarmos esta cápsula, termos uma personagem, um bonequinho que vai estar animado, portanto que vai andar, que nos vai atacar, que vai ter diferentes animações dependendo daquilo que vocês querem fazer, mais ou menos complexo. Então vocês podem utilizar um programa de modelação para fazerem o vosso personagem, o vosso NPC, ou podem procurar na internet modelos de NPCs que existam, e depois vão ao site mixamo.com da Adobe, fazem o login, e depois vêm parar aqui esta janelazinha, esta página, e aqui o que vocês têm que fazer é fazer o upload da vossa personagem, da personagem que vocês querem animar. Eu vou-vos mostrar aqui a animação de um robô muito simples, mas vocês podem animar qualquer outra personagem. Portanto, vão aqui onde diz Upload Character e depois arrastam para aqui, para esta janela, o vosso personagem que querem animar. Vocês podem arrastar uma pasta zipada em que está a vossa personagem, portanto em que está o ficheiro que tem a vossa personagem, os materiais, texturas, etc. Ou então podem arrastar estes formatos que aparecem aqui, o FBX e o OBJ. Eu vou arrastar então para aqui a minha personagem. Eu só arrastei o OBJ até para ser mais rápido. A diferença é que não vou ver aqui as cores da personagem, mas não há nenhum problema. Portanto, isto é um robô muito simples. Eu vou fazer Next. Já agora aqui é para vocês verem se o robô está virado para vocês. Portanto, se ele não estiver virado para vocês ou se ele estiver de pernas para baixo, vocês têm aqui estes botõezinhos para rodar nos eixos do X e do Y. Portanto, o que nós queremos é que aqui a personagem esteja virado para nós. E agora vamos então marcar aqui uns pontos para o Mixamo fazer aquilo que se chama o rigging da nossa personagem. Portanto, uma personagem para ser animada tem que ter um sistema de esqueleto, e nós vamos utilizar o Mixamo para fazer isto por nós. Portanto, aqui eu vou arrastar para o queixo da minha personagem. Estes verdes são os pulsos, não troquem os pulsos, portanto há um esquerdo e um direito. Depois é os cotovelos. A minha personagem não é muito bem simétrica, que aquele cotovelo devia estar mais alinhado, mas pronto. Depois os joelhos. Portanto, os joelhos é mais ou menos por aqui. E por fim a virilha. Portanto, alguns por aqui. Depois aqui em baixo vocês podem escolher o tipo de esqueleto que querem. Eu vou escolher o esqueleto sem dedos. Vocês podem escolher qualquer um destes. Aquele número que está ali à frente é o número de ossos que ele vai aplicar. Quantos mais ossos, mais pesado será o nosso jogo. Se vocês quiserem, eu vou deixar o standard. O standard para nós serve para não estarmos a complicar muito. Nós também não vamos animar as mãos, portanto. Agora vamos deixar o Mixamo fazer o trabalho dele. Isto pode demorar um bocadinho, e quando ele terminar, basicamente vamos ter que confirmar se o nosso personagem está bem ou não animado. Por vezes obtemos um erro que diz que não foi possível fazer o rigging da personagem, e então devemos tentar novamente. A qualidade do rigging que nós vamos obter também depende da qualidade da personagem. Portanto, se nós tivermos uma personagem muito simples, com poucos vértices, será mais difícil que o rigging funcione muito bem. Pronto, vocês podem ver aqui o Mixamo já me está a mostrar como é que a personagem ficou. Já está a fazer uma animação muito simples. Parece-me bem, sinceramente. Há aqui alguns aspectos que ficam as sombras ficam um bocado esquisitas, mas para nós parece-nos bem. Fazemos Next. E então agora temos aqui a nossa personagem e podemos escolher a animação que nós queremos. Tipicamente nós vamos precisar de uma animação idle. A animação idle é
quando o personagem não está a fazer nada, portanto quando ele está parado. Eu vou escolher uma destas aqui, portanto podem ver que o personagem está parado. Fazer o download. Portanto, agora eu vou fazer o download de cada uma das animações que eu pretendo. Portanto, aqui em cima escolham FBX for Unity. Eu não vou mexer em mais nada, vou deixar 30 frames por segundo e vou fazer o download. Ok. Pronto, agora vou escolher uma animação a andar, por exemplo. Walk. Vocês podem percorrer as animações todas que o Mixamo tem, são muitas, são mesmo muitas animações. Eu acho que vou escolher esta aqui. Um aspecto muito importante é quando vocês quiserem animações de movimento, o andar, o correr, escolham sempre esta opção, In Place, porque nós vamos mover os nossos personagens por código e não pela animação. Portanto, se vocês não escolherem esta opção aqui, a própria animação vai fazer o personagem mover-se no mundo e nós não queremos isso. Nós queremos que o personagem esteja a andar a fazer a animação no mesmo sítio, porque nós depois vamos o mover através de código. Há aqui alguns parâmetros que vocês podem experimentar, por exemplo, se os passos são muito grandes, vocês podem diminuir. Aqui é o espaço dos braços. E se vocês não quiserem a animação tão completa, também podem reduzir aqui o número de frames. Fazer o download desta aqui também. Portanto, a partir do momento que vocês escolherem ali aquela opção do FBX for Unity, já deve ficar lá. Portanto, este é o andar. Eu vou escolher mais uma que é o correr. Também pode nos dar jeito. Há aqui um correr. Eu também vou pôr o In Place. Olha, este correr parece-me que ele vai motivado, portanto vai ser mesmo este. Download. Portanto, já tenho o idle, já tenho o walk e já tenho o run. Vou precisar de uma animação da personagem a morrer. Portanto, quando nós matarmos o personagem, eu quero que ele caia no nível e fique lá. Se calhar esta aqui, e ela cair para trás. É mesmo esta. Download. E por fim, vou escolher mais uma que é o atacar. Se calhar até escolho esta aqui do Zombie Attack. É mesmo esta. Apesar de ser muito grande a animação, mas sempre dá algum intervalo para o player recuperar do ataque. Pronto, portanto tenho o idle, tenho o walk, tenho o run, tenho o attack. Neste caso usei o Zombie Attack. Pronto, e vocês podem fazer isto para vossas personagens todas que vocês quiserem. Se não quiserem fazer ou se não conseguirem fazer, eu vou disponibilizar estas animações para vocês para poderem utilizar tal como eu vou utilizar. O próximo passo será então importarmos para o Unity. Eu vou fechar aqui o Mixamo porque o Mixamo é um site muito pesado e subcarrega um bocado o processador, portanto torna-se um bocado pesado. E então vamos agora aqui ao nosso jogo. Deixem-me só tirar daqui estes scripts, ali para a pasta de scripts. Portanto, agora eu tenho os ficheiros que eu fiz o download e vou arrastá-los para a pasta dos assets. Vou aqui onde diz, vou colocar aqui em 3D Models e vou criar aqui uma pasta para NPCs.
e vou pôr aqui o meu robô que eu chamei de Chappie. Pronto, então vou arrastar os ficheiros que eu fiz download do Mixamo. Pronto, e agora vocês já podem clicar e ver aqui a nossa personagem. Portanto, podem ver. E nós vamos então começar a animar a nossa personagem. Eu começo sempre, já agora eu vou acrescentar uma coisa que eu não tenho cá, que é os materiais. Portanto, eu quando enviei para o Mixamo não enviei os materiais. Portanto, neste momento o meu robô não tem materiais nenhuns. Eu vou importar para aqui os dois ficheiros que têm os materiais e já os vou aplicar. Portanto, nós agora podemos arrastar o nosso robô aqui para a ilha e ver o tamanho em que ele está. Portanto, ele está muito pequenininho. Nós precisamos que ele fique do tamanho daquela cápsula. Portanto, eu comecei pelo idle. Eu começo sempre pelo idle. E agora o que eu costumo fazer aqui nas propriedades de importação da nossa personagem, eu costumo desativar esta conversão aqui das unidades. Costumo tirar as câmaras e as luzes, depois faço o apply para ver como é que fica. Ele agora deve ter ficado muito grande, ficou gigantesco. E agora aqui em cima vou então usar o scale factor, portanto vou fazer por exemplo um scale factor de 0.05. Pronto, ele já fica, se calhar até ficou ainda um bocadinho grande demais comparado com a cápsula. Portanto, a minha cápsula aqui é suposto ter 2 metros de altura. Portanto, o meu robô neste momento, este Chappie, está muito grande ainda. Eu vou diminuí-lo mais um bocadinho. Portanto, em vez de 0.5 vou pôr 0.4. Em termos de otimização do nosso jogo, é muito importante que os nossos objetos tenham uma escala de 1, 1, 1, 1. Portanto, sempre que vocês quiserem manipular a escala dos objetos que vocês importem, utilizem sempre aqui o Scale Factor. Pronto, e vocês podem ver então que já está mais ou menos o tamanho da cápsula, tal como nós pretendíamos. Agora, se vocês forem aqui ao nosso NPC, vocês vão ver que tem um objeto Pi, que é o tal idle, e depois dentro dele existem dois objetos. Um deles é um render especial para fazer o render da parte de fora, digamos assim, do nosso Chappie, da pele, das texturas, de aplicar texturas e por aí fora. E depois existe outro objeto que tem muitos filhos, que é a estrutura do nosso personagem. Tem cada um dos pontos que é animado, portanto é aqui que estão os ossos da nossa personagem. Vocês podem ver que começa pelo centro do objeto, pela a anca, e depois tem a perna esquerda, depois tem o joelho, depois tem o pé, e vai por aqui fora, e depois vocês podem ver que tem aqui a spine, a espinha, e depois sobe até à cabeça. Portanto, aqui está a estrutura toda do nosso objeto. Se vocês quiserem que a detecção de colisões, por exemplo, quando nós estamos a disparar, seja feita exatamente de acordo com a forma da nossa personagem, vocês terão que colocar colliders em cada um destes, ou no conjunto destes objetos, para que a detecção das colisões seja feita exatamente de acordo com a forma em que o nosso objeto está. Não funciona o Mesh Collider aqui, porque o Mesh Collider teria que saber a posição em que o personagem está e adaptar-se, e por isso não funciona. A solução aqui passa sempre por adicionarmos um Collider, por exemplo um Capsule Collider. Eu vou-vos mostrar, eu não vou fazer, mas eu vou-vos mostrar aqui só como é que se fazia. Por exemplo, assim um Capsule Collider e depois diminuir para ajustar, por exemplo, aqui à perna. Estão a ver? E assim, conforme a perna se fosse mexendo, o Capsule Collider também acompanha, e a detecção das colisões, por exemplo, se os tiros acertam na perna ou não, funcionaria perfeitamente. Nós não vamos fazer isto assim. O que eu vou fazer aqui é continuar a usar o Capsule Collider que vai estar à volta da personagem. Isto quer dizer que se eu der um tiro no meio das pernas também vou acertar no NPC.
Pronto, voltando então aqui à nossa personagem, vocês podem ver que neste momento ela está sem materiais, e então eu vou aqui outra vez ao idle, porque eu estou a usar o idle, e vou fazer duas coisas muito importantes. Depois de então definir aqui a escala, eu vou aqui onde diz rig e vou criar um avatar. Portanto, aqui onde diz avatar definition, eu vou dizer para criar a partir deste modelo. Isto é muito importante porquê? Porque as próximas, as outras animações, eu não quero que o personagem seja substituído. Isso fazia a animação não ficaria fluida. Eu quero sempre usar este avatar. Portanto, quando nós fazemos isto, vai-nos aparecer aqui assim uma personagenzinha. E isto vai nos permitir usar este avatar de forma mais fluida nas animações. Por fim, aqui nos materiais, vocês podem ver que eu não tenho nenhum material, então eu vou clicar aqui onde diz Extract Materials, vou escolher a pasta do Shapi na mesma, do meu NPC. Pronto, e agora eu já posso arrastar os materiais que eu importei. Portanto, eu importei dois ficheiros, um que é a textura e outro ficheiro que é um ficheirozinho que é exportado do programa que eu usei para fazer este modelo, para fazer este bonequinho, que foi o Magica Voxel. Então, ao fazer exportar os materiais, ele criou este material aqui. Eu vou-lhes mudar o nome para Shapi, que é o nome da minha personagem. E eu agora vou arrastar a textura aqui. Pronto, e vocês podem ver que ele já aplicou a textura na nossa personagem. Portanto, no nosso robô. Aqui é importante, é fundamental que agora estas alterações que eu fiz aqui no modelo do idle se apliquem a todos. Portanto, eu tenho que ir ao Dying, desativar exatamente a mesma coisa e pôr exatamente a mesma escala que coloquei no idle, porque senão não ia funcionar corretamente. Portanto, no Fast Run a mesma coisa, tirar aqui as câmaras e a luz e pôr o 0.4. No Walking a mesma coisa, tirar as câmaras e a luz, 0.04. E no ataque a mesma coisa, câmaras, luz e 0.04. E aplicar. Pronto, agora o que é que eu tenho que fazer? Voltando aqui então à hierarquia, ao meu idle. Vocês devem ter agora, depois quando nós criámos há bocadinho aquele avatar, devem ter agora aqui um componente novo que é o Animator. O Animator, isto é um Animator Controller, que é na prática o componente que nos vai permitir controlar as animações da nossa personagem. Portanto, a nossa personagem vai ter várias animações e nós agora temos de definir quais são essas animações e como é que elas vão funcionar. E então vamos criar, mais uma vez aqui na pasta do Shapi, eu vou criar um Animator Controller. Portanto, botão direito, Create Animator Controller, eu vou-lhe chamar exatamente a mesma coisa, Shapi. Vou arrastar o Animator Controller para aqui e vou clicar duas vezes nele e vai-me abrir esta janelazinha então que tem os estados da nossa personagem. Portanto, vocês aqui podem também fazer zoom in e zoom out, podem com o botão direito, com o botão do meio clicar e arrastar. Portanto, e neste momento, quando nós criamos o Animator Controller, devemos ter três estados, que é o estado de entrada, o estado de saída e o Any State. E então o que nós temos que fazer é pegar nestes clipezinhos de animação que vocês têm aqui e arrastá-los para o Animator Controller. Portanto, podem ver que ele já criou ali um idle. E depois podem vir buscar, por exemplo, o Walking e arrastam-nos para aqui. Portanto, é sempre aquele clipe que tem aquele iconezinho que tem um triângulo como uma espécie de um vento atrás, que indica que é uma animação. Portanto, isto são os clipes de animação e nós criamos transições entre os clipes de animação, clicando com o botão direito, fazendo Make Transition e assim para o Walking. Ou seja, neste momento este Animator o que é que deve fazer? Quando o jogo começar, portanto o estado de entrada vai ser o idle e depois a seguir vai passar para o walking. Se nós não tivermos transições, eu vou clicar aqui na transição e vou fazer delete para apagar, eles vão ficar no idle eternamente. Há algumas animações que eu quero fazer em loop, ou seja, eu quero estar sempre a repetir automaticamente, e então para isso eu vou ter de clicar duas vezes na animação e depois aqui
a ativar esta propriedade, loop time. Fazer apply. Vou fazer isso no idle e vou fazer isso também no walking. Portanto, quando eu estiver a andar, eu quero que a animação esteja sempre a repetir. Também vou fazer isso no fast run. Portanto, vou a fazer o apply. Vocês também podem fazer isto clicando aqui e depois indo às propriedades aqui de importação. Não esqueçam sempre de fazer o apply. Portanto, neste momento, nós já podemos experimentar a ver se o nosso robô faz a animação do idle, porque ele deve estar a fazer a animação do idle neste momento. Portanto, eu vou executar e ele deve estar ali. Então, se vocês repararem, ele está-se a mexer, está a fazer o idle. Vocês também podem ver as animações. Clicando aqui na janela do Animator, aparece aquela barra azul que indica qual é a animação que ele está a fazer e em que ponto é que vai. Portanto, eu vou pôr o jogo a andar. Quer dizer, eu agora não consigo ir para aquela janela sem a tirar de lá. Portanto, eu vou desencaixá-la daqui para ficar aqui em baixo. Só para vocês verem. Então, estão a ver a barra azul? Chega ao final e repete. Portanto, neste momento o idle está a funcionar. O que é que vamos fazer a seguir? Vamos criar os outros estados que nós queremos utilizar. E aqui, portanto, as transições entre os estados para nós são muito importantes. Especialmente entre o estado de idle, andar e correr. Porque nós queremos que essas animações, a transição seja automática. E não queremos estar-nos a preocupar se será que ele está parado, se será que ele está a andar, portanto, para mudar de animação. Então, o que eu costumo fazer é criar uma blend tree. Eu vou apagar aqui o walking. Aliás, eu não posso ter isto assim maximizado, senão depois não vou conseguir ver o que eu preciso. Eu vou tirar daqui a consola para ter mais espaço. Pronto. Então vamos criar uma blend tree. A blend tree é um mecanismo que o Unity tem para fazer transições suaves entre diferentes animações, inclusive quando a transição acontece a meio da animação. Portanto, vamos clicar com o botão direito e vamos clicar nesta opção que diz Create New Blend Tree in State. E agora aparece ali um íconezinho a dizer que temos uma Blend Tree. Clicamos duas vezes neste estado e aparece-nos aqui a Blend Tree. Portanto, neste momento a Blend Tree não tem estados nenhuns. Então o que nós vamos fazer é adicionar os estados que nós queremos à Blend Tree. E neste momento eu vou querer basicamente 3 estados. Quero o idle, quero o walking e quero o run. Então vou aqui clicar no mais 3 vezes. Pronto, e tenho aqui os meus 3 estados. E agora vou começar por arrastar o clipe do idle para ali, ao primeiro de cima. Depois vou arrastar o do walking para o segundo. E por fim o do fast run para o terceiro. Pronto, e neste momento o Unity é que está a fazer a transição entre esses estados. Portanto, está aqui a dizer Automate Threshold. Vocês clicarem aqui no Play e arrastarem esta barrazinha aqui, vocês podem ver a transição que acontece entre os 3 estados. Assim ele está a andar, assim ele está no idle e assim está a correr. Então, na prática, o que é que nós precisamos? Precisamos de controlar este parâmetro através de código. O Unity criou o parâmetro aqui automaticamente em cima. Vocês podem ver ali, o parâmetro chama-se Blend e ele aparece-nos aqui no separador que diz Parameters Blend. Eu vou mudar o nome deste parâmetro para velocidade. Pronto. Carregamos no Enter e ele devia aparecer aqui deste lado. Aparentemente eu mudei o nome ali, mas ele não o criou, então eu vou clicar aqui 2 vezes e vou pôr exatamente o mesmo nome, ok? Se calhar era melhor mudar o nome deste lado para ele assumi-lo como sendo este. Pronto. Então já aparece ali velocidade. Aqui só aparece velocidade, mas deve ser porque não se consegue ver o resto. Portanto, a nossa Blend Tree está criada. O que nós vamos fazer depois por código é definir o valor que está aqui na velocidade em função se o NPC está a andar ou se ele está parado. Além disso, nós vamos definir, eu agora vou sair da Blend Tree, vou voltar aqui ao Base Layer, e nós vamos definir mais 2 estados, que é o estado de atacar e o estado de morrer, portanto, quando o NPC morre. Então, vamos aqui às animações
correspondentes. Portanto, eu vou buscar aqui o dying e vou buscar aqui o attack. Pronto. Então, eu agora vou definir que quando o player está em qualquer um dos estados desta blend tree, ele vai poder transitar para o dying. E quando ele está a morrer, já não faz sentido ele sair de lá, não é? Porque se ele morreu, não faz sentido ele voltar ao idle ou atacar. Portanto, neste caso, só vai ter esta transição dali para ali. Agora temos de definir uma condição, ou seja, quando é que ele vai para aquele estado. E então o que nós vamos fazer é criar aqui uma condição que é baseada, que será baseada num novo parâmetro. Vamos aqui aos nossos parâmetros e vamos criar um parâmetro, deixem-me pensar, o trigger, vocês podem criar parâmetros como float é um número com casos decimais, um int, já agora a velocidade é o float. Depois temos o bool, que é para verdadeiro ou falso. Eu vou usar o bool para o atacar, e vou usar um trigger para o morre. Ok? E então aqui ele vai sair do idle para o dying quando ocorrer o trigger morre. Portanto, o trigger desculpem lá, eu defini trigger ou defini bool? Eu acho que é bool, desculpem lá. O trigger é o atacar, porque eu quero que o trigger automaticamente deixe de estar. Portanto, aqui é o bool, que é o estado em que ele está. Portanto, se ele está morto, morre, está em true, é que ele vai para ali. Portanto, porque é que eu uso o trigger no atacar? Porque o trigger vai ser uma decisão, acontece, ele vai fazer a animação e eu quero que ele volte automaticamente para o idle ou para o andar. Enquanto que o morre não, o morre é um estado, ele muda de estado e fica sempre naquele estado. Portanto, eu defini então a condição aqui para morrer. Além disso, eu não quero que, por exemplo, se o NPC estiver a meio de uma animação, ele acaba a animação para morrer. Ou seja, eu quero que, se ele estiver a meio da animação, se ele morrer, interrompa a animação e faz a animação do morre. Então eu vou desativar aqui o as exit time. Portanto, assim ele vai fazer, se ele estiver a meio da animação do idle, ele vai poder interromper essa animação para morrer. Então agora vamos ao ataque. Portanto, no ataque nós vamos criar outra vez a transição entre o idle e o ataque. E aqui sim é com o trigger atacar. Agora, no final dele fazer a animação de atacar, nós vamos querer voltar ao idle. Então vamos fazer a transição para ali. Mas ele também pode, a meio do ataque, morrer. E então vamos fazer também uma transição para o dying. Sendo que a transição para o dying vai ter a mesma condição, que é ele morreu. Pronto, isto aqui, como vocês podem ver, é na prática uma espécie de uma máquina de estados. Portanto, se ele estiver num estado, está a executar uma operação, uma animação, se ele estiver noutro estado, está noutro e assim sucessivamente. E acho que está tudo feito. Portanto, recapitulando, aqui temos a nossa blend tree, que é controlada pelo parâmetro da velocidade, que varia entre o idle, o walking e o fast run. Se vocês quiserem outras, neste momento ela está a variar em função destes valores, ou seja, se a velocidade estiver a 0 está no idle, conforme a velocidade se vai aproximando do 0.5 ele vai passar a andar, e quando estiver próximo do 1 ele vai correr. Se vocês não quiserem que isto seja automático, vocês podem desativar esta opção e colocar cá os vossos valores. Portanto, dependendo da velocidade que o vosso NPC tiver, por exemplo, podem controlar por aí. Depois temos então o dying, que depende da condição dele morrer. Portanto, se ele morreu, ele vai passar para aquele estado, e deste estado não há a possibilidade de ele sair. Portanto, não há nenhuma setinha a sair de lá. Colocamos aqui a condição e desativamos aqui o exit time. E o outro estado, que é atacar, ele pode entrar no estado a partir do idle, de atacar, e então colocamos aqui o trigger
e sai do estado de atacar, ou morre e vai para o estado de dying. Portanto, aqui há sempre duas possibilidades. Pronto, voltamos então ao nosso jogo. Melhor aqui à cena. E vamos mexer no nosso código. Portanto, vamos alterar o nosso código para usar estas animações. Portanto, neste momento os nossos NPCs não estão a usar as animações, mas agora nós queremos que eles passem a usar estas animações. Portanto, vamos ao nosso código do NPC. Ok, agora eu vou fazer aqui uma coisa que é, deixem cá ver. Portanto, eu tenho aqui o mover NPC. Eu vou começar por este. Portanto, o mover NPC é que vai controlar a animação do idle andar ou correr, mas depois vamos precisar também da animação do morrer, e essa animação se calhar depois podemos fazer ali no tirar vida, que faz mais sentido do que no mover. Podemos também se calhar fazer o atacar no mover. Portanto, vamos ver onde é que isso faz mais sentido. Então, para começar, portanto, este era o nosso código inicial do mover NPC. Para começar, nós vamos criar aqui uns estados. Eu vou-lhe chamar NPC estados. Portanto, vamos ter o idle, que vai corresponder ao 0. Vamos ter o patrulha, que vai corresponder ao 1. Vamos ter o atacar, que vai corresponder ao 2. E vamos ter o morto, que vai corresponder ao 3. Portanto, na prática são os estados que nós temos. Idle quando ele está parado, patrulha quando ele vai andar entre os pontos, depois o atacar quando ele estiver a atacar o player ou estiver a perseguir o player, e o morto quando o player o morreu. Agora nós vamos precisar de controlar o animator. Portanto, vamos aqui criar uma referência para o animator. Vamos definir o estado inicial do nosso NPC. Portanto, agora vamos definir aqui o estado dele como sendo, por exemplo, idle inicialmente. NPC estados idle. Portanto, inicialmente ele vai estar parado sem fazer nada. Depois, nós vamos precisar de ter uma referência para o animator. Portanto, animator get component animator. Está fora de sítio. Agora, aqui no update, vamos verificar se o NPC está morto. Está morto. Se ele estiver morto, na prática nós não vamos fazer nada. Portanto, se nós também já temos cá o componente de vida, se não me engano, nos nossos NPCs, não já? Está ali o tira vida e está ali o vida, exatamente. Portanto, então vamos precisar aqui de mais uma referência, que é para a vida do NPC. Vida get component vida. Então, se o vida não é nulo e o vida for menor ou igual a 0, ou o estado dele for igual a NPCs morto, então nós não vamos fazer nada. Portanto, se ele está morto, vai ficar caído no chão e nós não vamos precisar de mexer nele. Agora, o que é que nós vamos precisar de fazer? Para já, só para testarmos a ver se isto está a funcionar sem muita confusão, o que é que nós vamos fazer? O nosso código, tal como ele estava aqui, ele fazia o NPC andar, não é? Então, não fazia mais nada.
O que eu vou fazer aqui agora é acrescentar algumas possibilidades, que é, por exemplo, primeiro, se ele tiver em idle, se o estado for igual a idle, então o que é que eu tenho que fazer? Para estar no estado idle, a velocidade dele vai estar 0, e a velocidade da animação, portanto, aquele float que nós tínhamos lá, que era velocidade, vai ser 0. Portanto, esta função aqui, animator.setFloat, permite-nos definir o valor daquele parâmetro que nós criamos aqui no Animator. Portanto, o Unity está a compilar o meu código. Vamos só dar aqui um bocadinho de tempo. Portanto, agora aqui no Shape Animator, portanto, este parâmetro que está aqui, que é o tal parâmetro que controla a velocidade, eu controlo no código através desta linha, assim, Animator setFloat velocidade igual a 0. E isto automaticamente vai fazer com que a Blend Tree funcione e fique no estado em que nós queremos. Portanto, eu vou começar então aqui no Shape por adicionar-lhe o código mover NPC, não é? Vou pôr o estado em idle e para já fica só assim, ok? Eu não vou fazer mais nenhuma alteração para já. A seguir, o que é que eu quero? Quero, se ele está no estado de idle, então parou ali. Apesar de que eu ainda vou querer fazer uma coisa, eu quero que ele mude de estado. Quero que ele mude de estado se ele vê o player. Portanto, se ele conseguir ver o player, eu quero que ele comece a persegui-lo. Se calhar depois deixo isto aqui para fazer tudo, verificar se vê o player e mudar de estado. Mas para já fica só assim. Agora, eu continuo aqui com esta, que é, se ele não tiver pontos para andar, também não vou fazer nada aqui para baixo. Quando é que ele vem aqui para baixo? Quando o estado não for idle. Portanto, se o estado não for idle, ele vem aqui para baixo, que era aquele código que nós já tínhamos, que o vai fazer andar entre os pontos. Este código depois também vai ser substituído, porque nós vamos usar o NavMesh para ele procurar os pontos e andar a navegar pela nossa ilha de forma autónoma, mas para já nós não vamos mexer nele. Portanto, quando é que ele há de vir aqui para baixo? Quando o estado não for idle, e se ele não estiver morto, como é óbvio. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos definir a velocidade com que ele estiver a andar aqui para baixo. Portanto, Animator setFloat velocidade. Se colocarem a 1 vai ser a correr, se colocarem a 0.5 vai ser a andar, não é? Portanto, aqui nós temos aqui o parâmetro de velocidade, que é a velocidade que nós definimos com que o nosso NPC anda, mas basicamente ali no código, se colocarmos 0.5 ele vai estar a andar, se colocarmos o 1 vai estar a correr. Ok, voltando então aqui ao nosso Shape, eu vou-lhe dar os mesmos componentes que existiam aqui na cápsula. Portanto, o mover NPC já lá está. Vou-lhe dar o Rigid Body. Vou-lhe dar também, já agora deixem-me fazer aqui o Focus. Vou-lhe dar uma Capsule Collider, que é para detectar as colisões. E é muito importante que este Capsule Collider seja à altura dele. Portanto, vocês podem ver que neste momento ele está ali nos pés dele. Vocês vêm aqui ao Y para centrar e a altura põem em 2. Estão a ver? Fica certinho, 2 metros de altura. Cápsula já lá está. O Rigid Body já está. Falta o tirar vida e falta o vida e o Audio Source. Então vamos a isto. O tira vida. O vida. E o Audio Source. O Audio Source é para o som, no caso nós estivermos a tirar vida. Portanto, aqui eu coloquei o Hurt.
Vamos aqui também colocar o Earth. Portanto, vocês quando preenchem estes parâmetros podem arrastar para aqui do Project ou então podem clicar aqui nesta bolinha e depois pesquisar aqui o que vocês quiserem. Ok, eu vou testar a ver o que é que acontece. Ou melhor dizendo, antes de testar, vou-lhe atribuir os pontos para ele andar. Porque neste caso ele ia estar sempre no idle porque ele não tem pontos. Eu vou buscar aqui os pontos que eu tenho aqui ao lado do NPC. Havia aqui uns pontos aqui na ilha, na praia da minha ilha, já não sei quais é que eram. São estes mesmo. Olha, está aqui o 1 e está aqui o 2, algures, está ali. Então vou atribuir 2 pontos e vou arrastar o ponto 1 e vou arrastar o ponto 2. Vou tirar-lhe do idle para o patrulha, porque se ele estiver em idle, para já ele não sai do idle. Pronto, e neste momento vamos ver, olhem, aí vai ele andar para um ponto. Eles estão a chocar um com o outro. Se calhar a animação que está a fazer não é ideal, porque a animação é muito rápida e a velocidade com que ele está a mexer é muito lenta. Portanto, aquela animação que está a fazer, que é o correr, é muito rápida para a velocidade com que ele está a mover no mundo. Então, das duas, uma, ou aumentamos aqui a velocidade para ele se mover mais rapidamente, ou então podemos atrasar a velocidade com que ele está a mover. Portanto, se vocês forem aqui para Fast Run, vocês podem controlar a velocidade da vossa animação. Tem que ser aqui no controller, Fast Run, clicar em 2 vezes, ou então ali no Edit. Onde é que ela está? Está aqui, desculpem. É na Blend Tree. Portanto, na Blend Tree vocês têm aqui a velocidade. Portanto, se ele estiver a andar muito depressa, vocês podem chegar aqui e fazer, por exemplo, 0.5 e assim ele vai fazer a mesma animação, desculpem, mas a metade da velocidade. Portanto, eu vou experimentar outra vez para ver se agora a animação já corresponde. Pronto, já corresponde, só que eu não gosto dela assim. Portanto, vou voltar a pôr 1. O que eu vou fazer é mexer no meu código, aqui no código do mover, e vou pô-lo a fazer, em vez de eu pôr a fazer a animação que ele está a fazer, que é o correr, eu vou pô-lo a fazer o andar, que é o 0.5. Ok? Portanto, ali, em vez do 1, ponho um 0.5. Vou pôr a executar outra vez. Nós para já ainda não vamos pôr ele a correr atrás do player. Pronto, assim está melhor. Há só um pormenor, que é quando ele chega perto daquele ponto, estão a ver, ele começa a subir. Porquê? Porque agora o nosso Chapi tem o pivô, o ponto pivô nas pernas e não como este que era no meio. Portanto, o NPC tinha ali no meio. Isto faz com que, como nós temos estes pontos todos não junto ao chão, isto faz com que ele comece a subir para chegar ali. Portanto, o que eu vou fazer é pegar nestes 2 pontos e vou baixá-los para ficarem junto ao chão. Ok? Assim. Pronto, e já não deve acontecer isso então com o robô. Ele mata o outro NPC e agora já está a andar normalmente. Pronto, eu acho que para já ficávamos por aqui em relação ao nosso NPC. Nós vamos voltar ao código do NPC quando depois metermos o componente Nav Mesh Agent. E quando temos esse componente, já vamos fazer com que o NPC persiga o próprio player e tente atacar o player, porque neste momento o NPC não tem inteligência para percorrer os passos. Portanto, quando nós falarmos do Nav Mesh Agent e da Nav Mesh, fazemos então
essa parte alteramos outra vez o código do NPC. Portanto, neste momento ele só faz o idle e faz o patrulhar, depois fará então o atacar e será um bocadinho mais inteligente, poderá evitar obstáculos e por aí fora.